Galerinha da Alfa 1, tudo bem? Aqui quem tá falando com vocês é a Prof. Mariana. Eu já tava com saudade de poder encontrar vocês por aqui e a gente se vê um pouquinho, não é? Bom, pessoal, hoje a gente vai pensar um pouquinho mais a respeito da matemática. Vocês têm usado a máquina de somar para fazer operações de adição. É verdade. E estão ficando cada vez melhores. Hoje, a gente vai pensar um pouquinho sobre como usar a máquina de somar em uma situação em que a gente precisa pensar um pouco. Vou ler para vocês o que está escrito aqui e aí a gente vai começar a entender o que isso tem a ver, afinal, com matemática, com máquina de somar e tudo mais. Acompanhem com a prof aqui. Vamos resolver problemas matemáticos. Problemas matemáticos. Mas afinal, gente, o que é um problema? Vocês já pararam para pensar no significado dessa palavra? Pensem aí comigo. Problema é alguma coisa que a gente precisa resolver, encontrar alguma solução. E o que isso pode ter a ver com a matemática? É porque, às vezes, a gente fica diante de situações em que a gente precisa calcular quantidades para saber o total de alguma coisa. Então, isso a gente chama de um problema matemático a ser resolvido. E para isso tem uma coisa bem importante que é preciso ser feita. E aí é por isso que a prof está fazendo esse vídeo para a gente aprender juntos aqui. Tá certo? Olha, um problema matemático, ele geralmente parte de alguma pergunta. Então, problema matemático tem alguma pergunta, ele quer saber alguma coisa. E olha, tem uma pista importante. Vocês estão vendo aqui que tem uma sequência de palavras que formam frases aqui. E lá no final, na última frase, tem esse ponto aqui, ó. Vocês estão vendo que a prof está passando essa bolinha azul em cima? Esse ponto é o ponto de interrogação. Esse é o nome dele. Nome diferente, né? Mas é que ele tá ali porque ele indica que se trata de uma pergunta. Então é alguma coisa que a gente precisa descobrir o que é. Para um problema matemático, a gente precisa fazer a leitura do que está escrito. Então, é ler para compreender e aí, então, fazer a resolução desse problema. Então, a primeira coisa é ler. Quem ainda precisa da ajuda de um adulto não tem problema para poder fazer a leitura desse problema matemático, tá certo? E quem já consegue ler sozinho, toca a ficha. Olha lá, vamos ler juntos o que está escrito aqui. Vou fazer um suco de melancia. Primeiro, cortei 5 fatias e depois mais 3. Quantas fatias de melancia foram cortadas no total? Bom, o que é muito importante aqui quando a gente faz a leitura do problema matemático? Bom, afinal, o que ele quer saber? Ele quer saber quantas fatias de melancia foram cortadas no total. É isso que eu preciso solucionar. Bom, aí tem uma dica muito importante, pessoal. Tem informações no problema matemático que a gente pode destacar para ajudar a gente na hora de resolver. E aqui vai então a primeira dica. Depois da leitura, destaquem os números que aparecem no problema matemático. Aqui no caso,
a prof destacou o número 5, que apareceu aqui, e destacou também o número 3. Bom, esses números a gente vai precisar deles para poder fazer o cálculo e resolver esse problema. Afinal, temos que dar uma solução. Bom, tem uma outra coisa importante. Quando a gente lê um problema matemático, a gente precisa entender, bom, se ele quer saber o total de melancias, é porque eu preciso somar duas quantidades diferentes. Nesse caso aqui, quais são as quantidades diferentes? O 5 e o 3. E por que somar? Somar é juntar, é adicionar, é aumentar a quantidade. E tem uma palavra que geralmente, não é sempre, mas geralmente, quando a gente precisa fazer um cálculo de adição, um cálculo de mais, como a gente chama, a gente encontra a palavra total, que até a prof sublinhou aqui, ó, no problema matemático. Então, aí é uma outra dica para vocês ficarem alertas na hora de ficar procurando informações no problema matemático. Bom, pessoal, vocês podem, depois dessa etapa da leitura, de destacar as informações importantes, aí chegou a hora da gente usar o desenho para ajudar a representar essas quantidades e depois fazermos, então, o cálculo de adição. Então, olha aqui. A prof colocou as 5 fatias de melancia aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E eu coloquei o sinal de mais, que é esse símbolo aqui, que é utilizado nas operações de adição. Das 5 fatias, eu somei mais 3. 1, 2, 3. Esse símbolo, significa o igual. Bom, 5 mais 3 é igual a qual quantidade de fatias que foram cortadas? Vou dar um tempo para vocês dizerem aí. Contaram? Viram que o total de melancias cortadas foram 8? Pois é, aqui nós desenhamos, representamos essa quantidade total de 8 fatias. Pessoal, a gente aqui representou essa adição usando desenhos, mas existe uma outra forma de representar essa situação de adição usando a frase matemática, como vocês estão vendo escrito nesse retângulo aqui. E essa frase matemática, ela usa só os números, que é o seguinte: 5 mais 3 igual a 8. Tá certo? É um jeito diferente de também representar cálculos de adição. E aqui, essa frase matemática representa esse problema. 5 mais 3 igual a 8. Bom, pessoal, aqui a gente fez juntos esse problema matemático. Agora, vocês têm um desafio lá na folhinha estruturada para o dia de hoje. Tem situações que vocês vão precisar resolver dos problemas matemáticos. Então, fiquem bem atentos nessas dicas que a prof deu aqui no vídeo de hoje e apliquem tudo isso na hora de resolverem os problemas, certo? Então, podem usar a máquina de somar para ajudar a contar as quantidades e também isso não tem problema, tá certo? A máquina pode ajudar bastante nesses cálculos. Eu deixo aqui o meu beijo, um abraço bem quentinho e até a próxima, pessoal! Fiquem bem!